seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com o José Miguel Razia sobre o livro Saúde e Sistema Único de Saúde, Estudos Socioanalíticos. Razia é doutor em Educação e professor do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR. Olá, Razia, seja bem-vindo ao Quarta Capa. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Gilberto, e eu agradeço o convite de estar. Legal. Antes até de eu fazer a primeira pergunta, vale o registro aqui que você organizou o Saúde, Sistema Único de Saúde, junto com a Claire Terezinha Lazarete, né? E o livro também é composto por diversos outros autores. Na sequência da entrevista, certamente você fala sobre um ou outro aí, né? Mas uma curiosidade que a gente sempre tem em relação aos livros é como nascem os livros, né? No caso, vocês fizeram uma pesquisa no campo da saúde exclusivamente sobre o SUS, né? Quando que deu esse start dessa ideia? Vamos fazer um livro só debatendo o SUS, né? Na verdade, Gilberto, esse livro é produto do trabalho do Grupo de Pesquisa e Sociologia da Saúde. Esse grupo existe desde 2005 e todo ano a gente faz uma jornada, né? Uma jornada temática. É um grupo que reúne pesquisadores de várias áreas. Atualmente ele tem uma composição, sempre teve, na verdade, uma composição interdisciplinar, juntando pessoal da saúde e pessoal de humanas, né? Das várias áreas das humanas, assim como das várias áreas de saúde, né? E todo ano, então, a gente faz essa jornada e em 2008 a gente fez uma jornada discutindo o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, porque fazia 20 anos da criação do sistema, etc. e tal. Os textos que estão aqui são textos que não foram apresentados na jornada. A jornada, digamos assim, os 20 anos do SUS foi um inspirador, né? O texto é resultado, os textos do livro, ou o texto do livro, vamos dizer assim, né? Mesmo considerando que ele é uma coletânea, são o resultado, digamos assim, de diversos trabalhos de componentes do grupo, de pesquisadores do grupo, né? Que tratam fundamentalmente do SUS. Então, o livro trata do quê? O livro não é uma discussão necessariamente sobre o SUS enquanto, vamos dizer assim, sistema no sentido clássico, só dos princípios ou só do funcionamento, etc. e tal. Não. A gente tem uma primeira parte, um conjunto de textos que tratam disso, dos princípios, etc., da organização, mas a ideia do livro é mostrar, digamos assim, os diferentes níveis, discutir os diferentes níveis de atendimento do SUS. Tá, e para fazer esse tipo de discussão, você falou aí que só mesmo um quadro de autores multidisciplinar, né? Esses autores vêm basicamente de que áreas? Há uma predominância de sociólogos na pesquisa? Não, eu diria assim, há uma predominância de cientistas sociais, né? Porque nós temos sociólogos, antropólogos no grupo, né? Nós temos sociólogo, antropólogo, psicólogo, e vamos considerar que a psicologia é uma ciência social, claro, mais do que uma ciência da saúde, embora tenha um lado clínico, digamos assim, muito presente e muito tradicional, e médicos, enfermeiros, né? Cara, isso que eu ia perguntar, se tinha também... Então, esse é o pessoal que a gente tem no grupo, né? Esse é o pessoal que a gente tem no grupo. Então, assim, a gente tem, e nutricionistas também a gente tem. Então, você veja, é um grupo constituído, digamos assim, fundamentalmente de duas áreas. Uma área de humanas, pessoas de uma área de humanas, da área de humanas, e pessoas da área de ciências da saúde. Então, acho que a gente consegue, em certa medida, realizar um diálogo, facilita um pouco o diálogo na medida em que a gente convive sistematicamente, reuniões sistemáticas, etc., pesquisas compartilhadas e assim por diante. Você sabe que vendo o livro de vocês, preparando a entrevista, fiquei pensando nas coletâneas, né? A gente até conversava um pouquinho aqui antes da entrevista, que as coletâneas não são muito bem vistas. Por outro lado, a gente fica pensando que alguns temas, né, para você conseguir tratar o tema com alguma extensão, é só se você distribuir o tema para vários especialistas, né? Fica difícil você largar na mão de um único pesquisador, né? Nesse caso, foi um pouco a estratégia que vocês adotaram. Que a gente adotou.
E nesse sentido, eu acho que pensar as jornadas, ou pensar essa jornada específica de 2008, que foi a segunda jornada do grupo, reflete exatamente isso, né? Quer dizer, tem questões que é melhor que o cientista social aborde, tem questões que é melhor que profissional da saúde. Um profissional de saúde aborde. Então, o livro tem essa, digamos assim, está na concepção do livro essa ideia de ou de uma conversa, pelo menos, entre duas áreas. Claro. Né? Quer dizer, não há uma predominância nem da sociologia ou da antropologia, e assim como não há também uma predominância da área de saúde, ou da área das biológicas, vamos dizer assim. Então você tem nesse livro desde nutricionista, médicos, até sociólogos escrevendo. Legal, né? Eu achei a ideia bem legal. Então é a ideia de um diálogo aí entre duas áreas que tratam da questão da saúde, né? Mas sem uma tentativa, digamos assim, de sobreposição de uma área em relação à outra. Uma visão mas de estabelecer um diálogo, né? Mesmo. E estou falando nisso, uma curiosidade. Existem muitos livros sobre o SUS, tendo em vista que ele tem mais de 20 anos aí já? Existe muito material sobre o SUS, mas existe muito material de excelente qualidade, mas que discute muito mais a questão da organização do SUS, né? A questão dos princípios, né? A questão da administração, a questão financeira, né? Do financiamento, do ponto de vista a questão do SUS como uma grande política pública de saúde, etc. Aqui a gente desloca um pouco o eixo, né? Desloca um pouco o eixo no seguinte sentido, no sentido de pensar formas de tratamento, os níveis, digamos assim, de atenção à saúde que o SUS é responsável. E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o SUS atua desde a unidade básica, com aquela consulta básica, vamos dizer assim, com programas tipo Programa Saúde da Família, etc., até os níveis de mais alta complexidade, que exigem alta tecnologia e altos investimentos. Porque é muito fácil você manter, digamos assim, uma unidade de saúde fazendo o atendimento básico. Sim. Mas é muito difícil você financiar, você manter os tratamentos de alto custo, de altíssimo custo. Né? Mas eu vi que há um tom no livro, você me corrige se eu estiver errado, mas há um tom no livro otimista, né? Uma visão positiva em relação ao SUS, mesmo com críticas, mas a partir da criação dele, que o SUS abriu uma outra perspectiva de tratamento da saúde na sociedade. Eu estava vendo o livro, eu lembrei inclusive do Obamacare, né? Que o Obama levou muita porrada lá por causa das ideias dele de socializar um pouco mais a saúde. Na visão de vocês, pesquisadores, o SUS realmente foi uma grande conquista? O que ele trouxe de novo? O que ele melhorou e ampliou o atendimento da saúde brasileira? Né? Na verdade, quando você pensa o SUS, né, criado, digamos assim, no momento ou no processo da redemocratização, da saída da ditadura para a criação de uma nova ordem, vamos dizer assim, política e social no Brasil, né, com a nova Constituição. Então, o SUS vem de uma luta, digamos assim, da reforma sanitária, né, E, diferentemente de outros programas de assistência à saúde, o SUS, um dos princípios do SUS é a universalização. Então, qualquer indivíduo que precisa de atendimento médico, sendo brasileiro ou não sendo brasileiro, mas estando no Brasil, tem direito ao acesso ao SUS. Então, o SUS... Isso foi um dos diferenciais. Vamos pensar assim, o SUS, em princípio, é um dos poucos programas, se não o único programa, digamos assim, é um dos poucos, não vamos exagerar, um dos poucos programas no mundo que o acesso é universal. Tem problemas? Tem. E tem problemas de que ordem? Problemas de financiamento. E vamos dizer assim, problemas de financiamento, problemas de recursos humanos, etc. Quer dizer, com problema de financiamento desencadeia uma série de outros problemas. Porque, veja, se um dos princípios é a universalização, né,
essa universalização só se realiza quando você consegue oferecer esse atendimento para todos. Como a educação, né? Como a educação. Então você tem que ter profissionais, você tem que ter equipamentos, etc, etc. Então estoura no financiamento. E estoura fundamentalmente na questão da gestão compartilhada. Porque, veja, o SUS tem uma grande parte dos recursos que são do governo federal, uma grande parte que são dos governos estaduais e dos governos municipais. Né? Então, assim, tem um momento que a coisa estoura. Estoura por onde? Estoura porque, em geral, os estados e os municípios não investem o quanto deveriam investir. Se há uma reclamação de que o governo federal não investe no SUS, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Cara, isso que eu ia te perguntar. O maior financiamento, o maior volume de dinheiro aportado para o SUS ainda, nessa correspondência, né? Ainda é do governo federal, ainda é da União. Os municípios e os estados é que não cumprem fundamentalmente com a sua parte. Mas o que os municípios e estados deixam exatamente de fazer? Claro que a gente tem notícia o tempo inteiro. Eles deixam de dar dinheiro, que na verdade sim, é dar o dinheiro. A contrapartida do estado do município. É a contrapartida. Né? Que você vê, por exemplo, os municípios arrecadam, os estados arrecadam, né? Tem os impostos municipais, sim, os tem impostos a sua arrecadação própria. Tem a sua arrecadação própria. E eles normalmente, quer dizer, há uma dificuldade né, muito grande, né? Não sei se dá para falar de dificuldade, não há o repasse correspondente àquilo que prevê a contrapartida. Tá, porque na verdade a previsão inicial, o SUS nasceu na Constituição, né? A ideia, né? Isso. A ideia. Quem foram os mentores do SUS no Brasil, assim? Olha, os mentores do SUS, na verdade, são muitos, né? Mas é todo o pessoal, digamos assim, basicamente profissionais de saúde e cientistas sociais que estavam ligados à reforma sanitária na década de 60, 70. Mas teve uma inspiração... E daí tem uma grande liderança do Sérgio Aroca. Sérgio Aroca foi um dos grandes, digamos assim, líderes dessa proposta. Né? Foi um dos grandes líderes dessa proposta. Agora, hoje, por exemplo, quando você vê a situação, né, a situação atual desse momento, eu diria assim, a gente teve alguns momentos importantes. Um momento importante na administração do SUS foi quando meu Deus, como é que chama o cardiologista lá de São Paulo que criou a CPMF? Que faleceu, foi ministro da Saúde. O imposto sobre o cheque, não sei o que tentava repassar uma... Me foge o nome dele agora. Então, esse foi um momento importante. Depois, o fim da CPMF foi um golpe no SUS, porque reduziu a verba. Então, de fato, o dinheiro ia para o SUS? O dinheiro ia para o SUS. A maior parte daquele dinheiro ia para o SUS. Né? Agora, quem retira o dinheiro do SUS? Quem retira esse dinheiro? Quem retira esse dinheiro são os grandes pagadores, são os grandes sonegadores de impostos. E sobre o cheque você tem um controle e você tem que pagar. É meio inescapável. Né? Agora, para mim, para você que ganhamos um salário pequeno, o cheque, né? Então, assim, a gente movimenta hoje, nosso dinheirinho é no cartão de débito, não sei o quê. Isso não é tributado. Tributação sobre Mas os recursos de grande monta... Os recursos de grande monta, das grandes transações, né? Essa foi uma questão, digamos assim, crucial no momento em que o SUS estava numa crise e isso ajudou, deu uma sobrevida ao SUS. Deu uma respirada, mas depois... O outro momento foi assim, governo Lula e governo Dilma, que aportaram recursos ao SUS e criaram programas como programas, digamos assim, do Mais Médicos. Tá. Então, falamos sobre essa parte na sequência, porque o primeiro bloco já foi. Já foi, cara? A televisão é assim. Então, você está assistindo a Quarta Capa e a gente já volta. Quarta Capa de hoje, eu converso sobre o livro Saúde e Sistema Único de Saúde, Estudos Socioanalíticos, com José Miguel Razia. Razia, no final do primeiro bloco, você estava falando sobre a questão do financiamento, né? Tocou na CPMF, porque você falava que, na verdade, a ideia do SUS da integralidade, né? do tratamento, mas que o Estado... Universalização. Isso, que os estados e municípios não fazem bem a sua parte e que a União
pelo que você bem dizia, ou mal faz. bem ou mal faz, e que a ausência da CPMF fez um mal buraco financeiro para a saúde. Depois que você continua falando isso, eu vou te perguntar uma outra coisa ainda sobre essa questão do papel dos estados e municípios, né? Então, a CPMF seria bem-vinda novamente pensando na saúde. O problema é que os grandes grupos econômicos não querem. Sim. Essa é a questão. Para eles isso representa um dinheiro importante, então a gente não quer pagar. É uma luta mesmo. Portanto, porque é um imposto do qual o sujeito não foge, não tem como escapar. Não foge porque você não tem como sonegar. Duro que o que corre na mídia sobre isso faz todo mundo ficar um pouco confuso, né? A outra coisa que eu ia te perguntar, num contexto no Brasil tão corrompido, né, com licitação e tal, os estados e municípios não deixam de cumprir também por conta de desvios, assim? Vocês têm essa informação? Não... Olha, eu não sei como é que fica essa questão do desvio. Mas, na verdade, quer dizer, existe uma intermediação, não se trata de defender Estado mínimo, não é nada disso, sou absolutamente contrário a essa ideia de Estado mínimo. O grande problema é a gestão dos recursos. Quer dizer, quando se pega o Estado do Paraná, ultimamente houve um grande aumento no ICMS. Você vê, assim, né? Foi um dos estados em que o custo de vida ficou mais caro. Desde o imposto sobre automóveis, etc. e tal, até o imposto sobre o quilo de feijão. Veja, isso é uma responsabilidade do Estado. E o que o Estado está fazendo com esse dinheiro que não repassa parte da saúde? Essa é uma pergunta. Aonde que está esse dinheiro que deveria ir para a saúde, que não vai? A tal da contrapartida. Né? Então, isso é uma questão. E a outra questão é que hoje, com o governo interino do Temer, o que está acontecendo? Está acontecendo que o ministro da Saúde tem uma proposta de acabar com o SUS, de substituir o SUS por um programa de seguro popular. Só que quando você tem seguro popular, você acaba... Eu não conheço o programa ainda em detalhes, mas quando você tem, é um tipo Obamacare, quando você tem implantado esse plano de saúde popular, você vai ter o quê? Você vai ter que contribuir para ter o acesso à saúde. Hoje a gente contribui através dos impostos, é diferente. E todos, quem paga e quem não paga, tem direito. Claro. Seria diferente, né? O SUS... tem princípios e funcionamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes de se falar sobre os capítulos do livro. Descentralização, regionalização e hierarquização, né? Isso. E nos serviços são hierarquizados no nível baixo, médio e alto. Como é isso, basicamente? Nesse livro, a gente faz um pouco da discussão sobre os princípios do SUS, né? Sobre a universalização, e na universalização, ou seja, todos têm direito à saúde. Tem uma questão que é a questão do acesso, né, e que estrangula na questão do financiamento, propriamente dito, na falta de recursos, na falta de pessoal, etc. e tal. E o programa Mais Médicos, em certa medida, veio suprir isso, né? E aí a gente tem os outros princípios, que é o princípio da igualdade, da equidade, etc. e tal, que é a distribuição, digamos assim, que está no fundo embutido na questão da universalização. Né? Distribuir saúde na medida das necessidades da população. Claro. Com um certo grau, digamos assim, né, de equidade, que todos recebam segundo uma necessidade específica, etc. e tal. A questão da hierarquização... Dos serviços a questão da hierarquização do serviço é muito interessante, porque, veja, antes você tinha nos grandes hospitais públicos um pronto-socorro, ou um pronto atendimento, que a pessoa ficava 24, 36 horas lá esperando para ser atendido. Hoje, para essas questões, você está com dor de cabeça, por exemplo, você não vai no SUS, no hospital, no grande hospital público, você vai no posto de saúde do seu bairro. E de lá é que se você precisa de um outro atendimento, você é encaminhado. Se é mais complexo, você vai subindo. Se é mais complexo, etc. e tal. Então, veja, o SUS atende, né, desde dessas questões básicas, digamos assim, mínimas do atendimento clínico em relação à saúde, né, até o mais complexo.
a fila é comprida, a fila demora, etc. e tal, mas você tem a garantia que você será atendido e que você não vai ter custos. Então, o que entraria com o mais complexo, por exemplo, só para ter uma ideia? Por exemplo, quando você pensa, assim, transplante. Quando você pensa essa baixa complexidade, a gente poderia dar os exemplos. Saúde da família, por exemplo. As consultas no posto de saúde, o acompanhamento da gestante, né? O acompanhamento do diabético, o acompanhamento do hipertenso. Do hipertenso. Né? Quer dizer, aí você tem o quê? Você tem um atendimento de baixa complexidade. Agora, se você tem uma gestante com uma gravidez de alto risco, ela vai ser enviada para um hospital de média complexidade ou de alta complexidade. Dependendo aí da gravidade da hipertensão que ela tenha ou do risco que ela apresente, do risco em geral que ela apresente. Um transplante igualmente. Né? Então, quando você... então, veja, aqueles atendimentos que exigem maior tecnologia e mais especialização, né, um serviço mais especializado, então, num primeiro momento, é um serviço de média complexidade que vai atender. Por exemplo, uma gestante que tem hipertensão. Sim. Ela vai para um hospital que tenha médicos, recursos humanos, técnicos, etc., que consigam resolver esse problema. Agora, se é muito grave, ela vai ser encaminhada para um hospital de mais alta complexidade, como é o caso, por exemplo, da maternidade do HC. Claro. Daí a importância dos níveis abaixo, municipais, mas aí não tem fila, porque aí há como é que chama? Há uma indicação, nesses casos, há uma indicação de atendimento imediato. Tem fila, por exemplo, no transplante, tem fila nos tratamentos de câncer, etc. e tal. Mas o que é essa fila? Que as pessoas não conseguem entender. E que daí nós já estamos pensando na mais alta complexidade, ou num serviço de atendimento terciário. A fila não é uma fila de espera de acordo com o momento em que você chega, em que você se inscreve ou que você é referenciado. É uma fila da gravidade, da complexidade do teu problema. É uma fila que funciona em função da gravidade. Então, por exemplo, eu fiquei 10 anos trabalhando no transplante hepático, fiquei 12 anos trabalhando no hospital de câncer e tal. Então, o que você vê? Você vê que existe um conjunto de exames e um conjunto de indicadores, digamos assim, da gravidade ou não do indivíduo e da necessidade de fazer o transplante imediatamente ou não. Então essa fila não é uma fila assim, o Razia chegou dia 10 de janeiro, então ele vai ter que ficar 3 anos. Não, se ele chega numa situação... Ela não obedece um cronograma temporal. Não obedece tempo, obedece o quê? As condições clínicas do paciente. Legal. E o grande problema, vamos dizer assim, do SUS não está nem nessa alta complexidade, nessa altíssima complexidade, nem na baixa. Você pode reclamar, porque você está com dor de cabeça, faz 2 horas, 3 horas, sei lá quantas horas que você está no posto de saúde e não foi atendido. Mas agora se tentou minimizar isso fazendo as unidades, as UPAs, né? Sim. Aonde está o problema? O nó do sistema está na média complexidade. Você precisa, digamos assim, de um oftalmologista, você precisa fazer um exame um pouco mais sofisticado, por exemplo, uma colonoscopia, uma ecografia de não sei o que, e isso demora. Isso é demorado. O grande problema está onde? Está na média complexidade. Então, um dos programas, digamos assim, que se tinha até agora com o Temer não sei como vai ficar, porque parece que a proposta é desmonte do SUS, era criar os serviços de especialidades, que seria uma complementação a esse serviço dos mais médicos. Embora já tem notícia na imprensa de que o ministro está na corda bamba, né? Se for confirmado... Mas aí não é só a questão do ministro, aí é uma questão da concepção dos direitos sociais. Certo, mas o ministro andou dizendo... O ministro da Saúde? Tomara que caia. Ele andou dizendo coisas estranhas. Não devia nem ter entrado, na verdade. A respeito do SUS, né? Eu acho que você vai concordar comigo. Razia, nosso tempo corre rápido. Queria que você falasse... O livro tem 12 capítulos, né? E abordado aí por esses colegas que escreveram vindo de várias áreas, fala de doença, mulher, os idosos, tratamento psicológico, câncer, AIDS, os transplantes que você acabou de citar.
Comenta pra gente um pouco da estrutura desses capítulos, o que você acha assim que vale mais a pena destacar para quem está nos vendo aí, de repente ficar interessado em... Olha, eu diria o seguinte, a ideia do livro, no primeiro conjunto, acho que 2 capítulos, tenta situar a questão do SUS. O que é, afinal de contas, esse... Né? E nos demais capítulos, eu acho que assim, é um livro que interessaria para os diferentes profissionais, tanto de ciências sociais quanto de saúde, mesmo. Porque dá um certo panorama, né? Não só do funcionamento. Eu acho que tem coisas muito melhores do que isso aí para você entender o funcionamento, a administração, etc., a política pública, parará, do SUS. Tem textos 1000 vezes melhor. Agora, esse texto tem uma qualidade, que é a qualidade de você discutir os limites, digamos assim, né? E os avanços nos diferentes níveis, nesses diferentes níveis de atendimento. Porque aonde que pega para você como indivíduo que precisa de um tratamento médico? Seja ele de baixa, de alta ou de média complexidade. Pega exatamente na hora que você vai buscar o serviço, né, adequado para o seu tratamento. Então, o que a gente está mostrando? Nesse sentido, esses capítulos, eu diria assim, escritos por pessoas das mais diversas áreas, aí, tanto da saúde quanto das ciências humanas, mostram um pouco como é que é essa questão, né? Quer dizer, os limites, os avanços nesses tratamentos. E aí é interessante, porque aí você tem assim, desde aquilo que é o topo do topo da alta complexidade, que exige alta tecnologia médica, vamos dizer assim, até aquilo que é da ordem do atendimento na unidade básica de saúde. Né? Então, a gente tentou centrar nessa coletânea, aí a discussão. Então, a discussão mais importante aí é nesse sentido, de você entender como é que as mulheres que têm câncer, que são diagnosticadas, qual é a trajetória de mulheres que são diagnosticadas com câncer de colo de útero no Sistema Único de Saúde. Na unidade básica de saúde, que faz o Papa Nicolau, até o tratamento que ela vai fazer no hospital de alta complexidade. Por exemplo, como é que é a trajetória dessas mulheres? Então, assim... Acho que o mesmo vale para a AIDS, né? Também, ali, vale para a AIDS. A discussão da AIDS, por exemplo, que a Leide faz, e agora ela defendeu uma tese de doutorado belíssima sobre isso, é muito interessante porque, nesse momento, ela está discutindo a importância do SUS na administração, digamos assim, do programa no fornecimento de fornecimento de medicamentos e de acompanhamento médico-sanitário para as pessoas que vivem ou que vivem com AIDS. Então, assim, ela discute toda a importância do SUS na política de fornecimento, de luta, de não sei o quê, e dos movimentos sociais, obviamente, em cima do quê? Em cima da busca dos medicamentos antirretrovirais. Legal. E aí você tem um dos programas mais bem-sucedidos do mundo. Que legal. No tratamento no tratamento da AIDS. Bom, no conjunto, então, dá para entender que o livro tem... Esse seria o aspecto original do livro de vocês. Eu diria assim, é uma coletânea temática, obviamente, e aí as coletâneas, eu acho que precisam ser temáticas, não adianta a gente ficar juntando texto de qualquer jeito, né? Veja, então, assim, só para dar um outro exemplo nesse sentido. Rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. Não, outro exemplo importante é aquele texto da vigilância sanitária e do benzimento, que parece que não tem nada a ver com o SUS, mas o SUS implanta uma nova política que tenta, digamos assim, descentralizar do hospital o atendimento à saúde, ou um modelo que não seja tão hospitalocêntrico. Respeite um pouco a cultura. Claro, legal. Cuide fundamentalmente do que? Da promoção e da prevenção. Se você fizer isso, você evita problemas lá na frente. Razia, muito legal a nossa conversa, obrigado pela entrevista, pena que a gente não tem mais tempo, porque o tema vai longe. Eu que agradeço, eu queria mencionar aqui, assim, meu agradecimento não só por estar nesse programa, mas assim, pelo trabalho da editora da UFPR nos últimos anos, e aí eu quero falar mais especificamente do que você fez. Sim. Eu acho que foi um trabalho muito importante,
Você acolheu muitas propostas novas de livro, de tradução. Vocês tiveram um cuidado muito grande com isso já te disse várias vezes, mas quero dizer aqui você publicamente. É um defensor da editora, né? Que a editora tem um cuidado, tem um controle de qualidade, etc, que eu acho que hoje ela se coloca entre uma das melhores, se não a melhor do país. Legal, obrigado. Obrigado pelo elogio. Que nós temos que respeitar muito o trabalho dela. Valeu, obrigado. E aí você tem uma parte muito grande nisso, você sabe disso. Legal. O livro Saúde, Sistema Único da Saúde, Estudos Socioanalíticos, você encontra na livraria da editora UFPR, no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra editora virtual em que você encontre o livro. Quarta capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.